Até quero ouvir o seu comentário, o presidente dizendo que todo mundo tem que ser julgado. Não tem essa aí de passar a mão por cima, não. E aí, o que você acha disso? Quero fazer uma pergunta ao presidente Lula. Por que o Flávio Dino não enviou a Força Nacional? Só chegou lá depois de todo o fato acontecido. E Samuel, quem está cobrando isso é o Kim Kataguiri, deputado federal. Porque essas forças de segurança, todas estavam subordinadas ao Flávio Dino. Ele tinha que dialogar com o Ibanez, governador do DF, ele tinha que dialogar com o GSI, ele tinha que dialogar com todas as polícias, ele tinha que fazer tudo preventivamente e no presente e no futuro para que coisas como essa não acontecessem. Isso é papel dele, do ministro da Justiça. Ele está sendo questionado aqui por que ele foi informado e depois de ser informado de tudo que haveria, tudo que estaria sendo planejado para acontecer no DF, o que ele fez? A não ser ficar na janela e ver meus colegas aqui passar pano. Dizer que a função do Flávio Dino era só ficar da janela observando. Se é para ficar só de uma janela observando, quebrar tudo, invasões, não precisa de ministro. Não precisa de ministro da Justiça. Ele era para trabalhar com Força Nacional, trabalhar com o Ibanez, trabalhar com a Polícia do DF, estar no batente, comandando pessoalmente, dirimindo ali com possíveis problemas que houvessem, está ali no comando. Essa é a função. Ele não foi depois lá do ocorrido lá no Rio Grande do Norte resolver os problemas, liberar dinheiro, dialogar com delegados, dialogar com coronéis da Polícia Militar. Era a mesma coisa no DF, mas ele optou, ele quis ficar olhando apenas de uma janela, o quebra-quebra, e depois vir com a cara mais cínica, dizer, não, agora nós queremos punir até o último, vamos fazer justiça. Aí querem nadar, pessoal. Sabe por que eles querem nadar nessa questão? Eu vou explicar para você que está em casa. Porque eles não apresentam trabalho. Eles não têm serviço para o povo. Então, para enrolando o povo, dá essa entrevista, aí ele apareceu, aí ele nadou de braçada, entrevista para cá, entrevista na Globo News, CNN, tem que prender e tal. Tem que começar prendendo você, seu Flávio Dino. Samuel? Assim, o belo da democracia é que a gente... Na democracia, a gente tem a oportunidade de ouvir essas coisas aqui do Moisés, que é lógico. Muitos de vocês que estão me assistindo aí em casa, coitado, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, como Moisés. Moisés, ele escolheu fazer esse tipo de discurso. A gente vê aqui o professor Porto, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa sucinta, que tem suas críticas pontuais de não concordar com o governo do Lula. Isso é válido, mas ele é muito verdadeiro. Ele não faz ilação infundada, capciosa, leviana, porque ele jogar com quem não gosta. Você tem total direito de não gostar do Flávio Dino, achar que o governo do Lula é uma merda, é uma droga, e pronto. Né? Agora, o que a gente não pode aqui, pessoal, é querer brincar com a inteligência das pessoas, né? Principalmente aqueles menos providos de informação. Para deixar claro aqui, acima de tudo, só se pode intervir dentro de um Estado através de um decreto. Pronto. Não tem como ter intervenção na segurança pública do Estado de Rondônia pelo bel prazer do Flávio Dino sem ter uma justificativa plausível. Aí o próprio Ibanez afirmou categoricamente que o Flávio Dino entrou em contato com ele, disse, olha, governador, nós temos aqui informação da BIM que há rumores de um grupelho de patriotas, de pessoas idosas, etc. e tal, tentando invadir os prédios públicos. O ministro, fique tranquilo, está tudo sob controle e tal. A grande verdade é que houve um blackout na segurança pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. E que não foi por culpa, foi com dolo específico. E os nomes foram apresentados. Comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o secretário de Segurança Pública, Defesa e Cidadania, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, a qual a própria Polícia Federal, onde ele é delegado da Polícia Federal, encontrou uma minuta de um golpe dentro da sua residência. Isso é bem da verdade, é isso que ocorreu. Agora, teve senhoras idosas que foram lá, fizeram o número 2 dentro da sala do Alexandre de Moraes. Teve outros patriotários que pegaram uma prótese, né, peniana, daquela de sex shop, e falaram que tinha encontrado dentro da sala do Alexandre de Moraes, levar para o lado da brincadeira, para o lado da palhaçada. Teve gente que foi ali para se divertir, coitado, né? Então teve a oportunidade, tem em casa de depressão, com fome, tem chá, café da manhã, pão com mortadela, um monte de coisinha, aí o cara não vai e foda. Só que teve outros que se excederam.
E aí o que acontece? Quando teve dessa fusaca toda, bagunça generalizada, a própria Polícia Militar do Distrito Federal, com a Polícia Civil, interceptado, botaram essa turma dentro do ônibus e levaram ela para a delegacia de polícia, da Polícia Civil. Eu estive lá em Brasília, eu vi, constatei, vi como que é a situação. E aí vem o dilema, a nota de culpa tem que ser expedida em 24 horas, porque senão a prisão é arbitrária. Como é que tem, meu irmão? Lá o efetivo diz que muitos dos policiais que estão fazendo essas atividades laborais estavam presos. E aí ficou dessa coisa como se fosse... Tem pessoas inocentes? Não existe pessoas inocentes nessa altura do campeonato. Todas as pessoas que foram até a Praça dos Três Poderes são maiores de 18 anos, estão dentro das suas capacidades, faculdades mentais. Ok, é raro, né? Uns foram lá para se divertir, para fazer cocô, como foi o caso da senhora idosa. Outros foram lá para fazer piada com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes acordou no dia não muito legal. Deve ter visto aqueles vídeos lá que fizeram da palhaçada, falando que tinha encontrado, tu viu, Cícero? Uma prótese lá dentro da hora, isso aqui tá dentro da gaveta do Xandão. Aí o Xandão não teve pena, pessoal, meteu canetada. Aí tá aí um monte de gente, coitado, que tava aqui em Porto Velho, desdobramento, e vai tá recebendo resultado. Agora, dizer que Flávio Dino tem envolvimento, Moisés, pelo amor de Deus, Moisés. Você é um camarada que ama a Deus. A gente entende que é artista Dona Antônia, o Neves, essa turma aqui da Rema TV, mas a verdade é essa, meu irmão. Então, Moisés sim, ele mesmo não acredita nessa balela. O que eu espero aqui é que isso sirva de caráter pedagógico, que as pessoas reflitam sobre a importância de se não invadir um patrimônio público e principalmente invadir a sede dos poderes democráticos construídos em nosso país. Muito bem, agora vamos ouvir o comentário do Alexandre, que não é o Moraes. Diga lá. Graças a Deus, felizmente. Bom, eu só quero deixar claro aqui, porque às vezes o pessoal tá vendo por teatro aqui, não está entendendo. Moisés, ele é bacharel em Direito. Então poderia ser chamado doutor Moisés. Ele estuda. Você pode discordar dele, achar isso tem que aqui, passar no AB para ser chamado doutor, viu? Não, e nem passando. Outra desinformação. Aí eu vou corrigir você. Nem passando na OAB. Tem que ter a doutorado. Ah, bom. Agora sim. Então não tem que passar na OAB. Lá atrás, Dom Pedro. Mas Dom Pedro. E ainda ele se diz estudioso. Não, eu estou lhe corrigindo e dizendo. Não estou me corrigindo. Eu mantenho meu posicionamento. E aí é o Quem faz bacharelado em Direito tem o registro OAB, é chamado de doutor, sim. Ah, eu quero que me chame de doutor também. Não precisa ser chamado, não precisa ser doutorado para isso. Hoje. Né? Pode ser agora doutor Samuel, viu, gente? Não, mas você sabe que eu estou falando é verdade, Samuel. Eu sei, mas eu gostaria de ser chamado de doutor não, também agora. Você não perde, você tem um jeito simples e tal. Beleza, mas se quiser, você teria o direito de chamar de doutor. A verdade é essa. Doutor senhor, professor, que me deu meu diploma, graças ao senhor. Não te dei, você conquistou. Não, mas o senhor... Você conquistou, foi mérito seu. Então, Seus ensinamentos. Obrigado. Então, eu queria dizer para vocês, obviamente, é chovendo molhado. Tem que ser julgado. Agora, tem que haver o contraditório, tem que haver o direito do contraditório, que não houve. O pessoal não conseguia, estavam em alojamentos, instalações inadequadas para um país que diz democrático. Então, não tiveram defesa nenhuma. Quem errou, que pague pelo seu preço. Agora vamos fazer uma apuração justa, que eles têm o direito, sim, de defesa, do contraditório e tudo mais. E o Lula sabe muito bem o que é ser julgado. A vantagem é que o Lula tem amigos, né? Daqui a pouco esses pobres coitados lá que defecaram e que fizeram errado, não tem amigos no mesmo quilate do Lula. Senão seria outra história. E aí falar que não tem ressentimento e mágoa, a impressão é que nós estamos num programa aqui de stand-up, né? Stand-up comedy, ou até ele está fazendo stand-up comedy. O que mais tem até agora nesse governo é ressentimento e mágoa. Por favor, né? Herbert, sua vez. Eu gosto de avançar. Eu não tenho limites, eu tenho horizontes. Então eu vou comentar sobre o vídeo. Com a fala do presidente Lula, com relação a ele chegar a dezembro, no último ano do seu governo, e bater na mesa e dizer que realmente transformou o Brasil, nós esperamos isso. Porque quando eu saí de casa para votar no Lula, foi para acabar com o nazifascismo tropical no nosso país. E aniquilar de vez e tirar do cenário político um católico que manipula os evangélicos. Pronto. Esse é o meu posicionamento. E aguardo
que nas próximas eleições, nós, brasileiros, possamos escolher um outro presidente de um outro partido. Essa é a maior esperança da minha vida, para acabar com essa gangorra. Que realmente apareça alguém que esteja comprometido com os nossos setores produtivos, com a nossa saúde, com a nossa educação, com a nossa ciência e principalmente com a tecnologia. Os avanços tecnológicos que o país tanto precisa. Muito bem. Vou ajudar os nossos espectadores que estão nos assistindo e acompanhando o debate, né? Chamar médico e advogado de doutor é uma tradição. É uma tradição. Por conta de um Agora, decreto de Dom Pedro. Na legislação brasileira, não há nada que determine, né, que quem não tenha doutorado seja chamado de doutor. Tem um decreto de Dom Pedro de 1000 e... Mas entendeu? eu tô falando, mas na legislação brasileira não tem isso. A seria o seguinte, você é chamado doutor, você fez um doutorado, é chamado de doutor naquele assunto que você tem o doutorado. Sem o título de doutor não pode, Alexandre. Você é um estudioso, você sabe disso. Cícero, eu sou mestre. Quem é que pediu? Cícero, eu sou mestre. Eu sou mestre, Cícero. Você é professor. Eu sou mestre, porque eu tenho mestrado. Então, Não, tá bom, gente. Isso aí bora, Samuel, 30 segundos. eu acho o seguinte, pessoal, só para esclarecer aqui, lógico que a gente brinca aqui, viu? Você que é telespectador, às vezes não compreende, mas o Moisés é meu irmão pessoal, frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, o professor Porto aqui foi meu professor, o professor Ebert também. E assim, a gente defende aqui ideias, né? Lógico que leva de uma forma irreverente, em alguns momentos. Mas ele não sabe nada sobre a legislação de Brasília, né? Teu amigo, sabe não. Seu amigo frequenta sua casa, mas não sabe nada, né? É só para deixar claro que é o seguinte, ó, quando teve essas prisões preventivas que foram decretadas, eu não vou entrar no mérito se foram arbitrário ou arbitrário, é o seguinte, aqui na fase do inquérito, não é oportunizado ampla defesa e contraditória, é um procedimento administrativo, inquisitório, investigativo, e tanto é que se o indivíduo quiser ficar calado, ele tem esse direito. O foro adequado de poder apresentar as contrarrazões, ter a ampla defesa na sua plenitude extensa, é durante as audiências de instrução e julgamento, que começaram a ocorrer nesses dias agora atuais. Então, para não ter assim, né, uma confusão, todos que estão ali detidos em Brasília, na Comé, na Papura, aqui em Porto Velho, etc., gozam do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade que se estende a todos. Agora, o modelo da prisão que foi feita é porque no embaraço lá das investigações, não se sabia quem entrou lá só para fazer cocô, que não se sabia quem entrou lá de laranja, quem foi lá simplesmente invadiu para... Mas Samuel, me permite só uma parte aqui, tem um questionamento. Tá, não sabia, mas colocou todo mundo no mesmo balaio, tá certo? Você como operador de direito, acha isso certo? Eu particularmente, eu tenho como primazia para mim defender a liberdade. Sim. Agora, o foro para ter feito isso aí... Agora, vamos lá. É a defensoria pública. A questão da tipificação da pena. Dependendo do crime que a pessoa cometeu, ou infração, isso, ela tem uma pena específica. Perfeito. Agora lá jogar todo mundo mesmo. É porque... Nós tivemos aqui políticos de Rondônia que tiveram dificuldade de acesso para conversar com as pessoas. Isso está certo? Não, está errado. E é importante que a gente se discuta isso, pessoal, quando o assunto é da direita. Para vocês verem, né? Defender os direitos humanos é uma defesa que tem que ser feita de todos, sem concepção ideológica. Esse tipo de violação, professor Porto, ocorre aqui em Porto Velho. Hoje mesmo, um cliente meu ficou preso por mais de 20 dias sem ter dia de audiência de custódia. Essas violações à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal, não ocorreu só no dia 8 de janeiro de 2023. Está dando voz porque o Kim Kataguiri, o Nicolas Ferreira, o professor Porto, Moisés, Ricardo Frota, tantas outras pessoas estão potencializando isso aqui e a público e dá um sentimento de indignação. Vai ter pessoas ali, Cícero Moura, que vão ser condenadas a 2 anos no regime aberto. Não é razoável a prisão. Agora, na tipificação e na modulação, até a autoridade policial do Distrito Federal, que não é o Alexandre de Moraes, é o delegado da Polícia Federal do Distrito Federal, o delegado da Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, o representante do Ministério Público, fazer as modulações, fazer os devidos indiciamentos, individualizar a conduta de cada um, tanto é prova que em 10, 15 dias depois, centenas foram liberados. Agora, a prisão, ao meu sentir, é a última ratio. Por exemplo, vamos delimitar aqui, um caso aqui do nosso município,
A prisão do William do Tempo, para mim, é arbitrária. É um camarada que tem emprego fixo, tem reputação ilibada, é uma pessoa ficha limpa. É desproporcional a manutenção da prisão dele. O que ele vai obstruir agora? Se a Polícia Federal já pegou o telefone do cara, pegou o computador, invadiu a casa, fez tudo que quebra o seguro telefônico, bancário, fiscal, etc. Então, lá no futuro, talvez a pena do William do Tempo, que eu acho que ele não vai ser absolvido, vai ser uma pena de 4, 5 anos no regime aberto. É razoável ficar mantendo o cara preso como bandido? Agora, isso aí a gente tem que começar a se indignar, não só no caso dos patriotas. Isso aí é uma arbitrariedade que ocorre todos os dias. Eu tenho que concluir. Saiu uma a liberdade do camarada hoje, leva 4, 5 dias para o oficial de justiça executar. 30 segundos, Moisés. A minha esperança está na CPI. Na CPI, CPMI, né, que agora ela vai passar. Depois desses vídeos ela vai passar. E aí o professor Porto é muito feliz quando ele diz da individualização da pena, pessoal. É a coisa básica, a coisa simples. Audiência de custódia que o Samuel acabou de falar. Os defensores do DF estiveram lá, na colmeia. E a situação deles era terríveis. E o uso de medicamento que cada um deles fazia, os anciões. E as mulheres que ainda davam de mamar ainda para crianças. Não concordo. Né, que estavam lá sendo tratadas igual animais. Então, tudo isso nessa CPMI... Eu estou confiando em vocês, deputados e senadores do nosso Brasil. Confia em Jesus. E eu não estou só aqui falando do William do Tempo, não. Tem o Márcio também. Tem mais patriotas do interior. Tem pastores lá de Cerejeiras que estão presos, pessoal. Presos por manifestação, por opinião política. O cara não estava com a arma, com metralhadora. Não atacou ninguém, não feriu ninguém. Mas, infelizmente, foi pego ali e aí foi preso por atacado. E na hora de ficar detido lá no ginásio, ficou misturado homem e mulher. Não teve a individualização, não teve a separação que está em lei. Mulher para um lado, homem para outro. Misturaram tudo, feriram vários princípios legais. Concordo. Princípios constitucionais foram feridos. Então, eu estou contando com essa CPMI, que eu quero que chegue até o STF e o culpado pague. O Herbert pediu 30 segundos. Os bolsonaristas estão sentindo na pele o que é um processo kafkiano. Eles dizem que é kafkiano, mas as imagens mostram que foram vândalos, foram terroristas, que partiram para destruir a sede dos três poderes. Terrorismo. Você está colocando palavras... No meu ponto de vista, como intelectual e analista, então respeite o meu ponto de vista, eu respeito o seu. Eu escutei você calado aqui falando suas asneiras, suas desinformação. Então, do meu ponto de vista, entendeu? Eles estão sofrendo na pele, sentindo na pele, né, o que é uma prisão injusta. Verdade. Se é injusta, eles estão sentindo na pele aquilo que eu senti na pele lá atrás e o próprio presidente Lula.